O show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, clínico geral e presidente do CREMERGE, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. O Rio de Janeiro já registrou até o momento 189 casos de sarampo e a primeira morte no estado foi um bebê de 8 meses de vida. Pensando nisso, hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto e, claro, dizer como se prevenir da doença. Sarampo é o nosso tema de hoje. Tem muita gente preocupada aí com o coronavírus, mas acho que a urgência maior para a gente aqui no Rio de Janeiro, neste momento, é falar realmente sobre o sarampo. Bom dia, bom domingo, meu amigo. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Queria mandar um beijinho especial para dona Eleonora Maria da Silva e dona Teresa da Conceição Neves, uma senhorinha que nos ouve assiduamente há muito e muito tempo. E para o Jorge Martins de Souza, eu deixei lá no carro, depois eu te deixo as lembranças do Fluminense, bonitinhas, que ele trouxe pra gente. Agradecer. As minhas estão lá em casa, as tuas eu trouxe, mas eu vou deixar lá embaixo. Um abraço para ele, obrigado pela lembrança. E você tocou num assunto muito interessante, que é a história do coronavírus, né? Ele ganhou uma notoriedade há um mês atrás, certamente milhões de pessoas nunca tinham ouvido falar desse vírus, que eu tinha estudado na época da faculdade, porque ele foi descoberto em 1965, me parece. Então, é um vírus já conhecido pelos cientistas há mais de meio século. Mas que ele sofre, como qualquer vírus, inclusive da influenza, para a qual nós temos vacina, para o coronavírus ainda não temos, por influenza temos, ele sofre mutações. Sim. E as mutações mudam o comportamento desse agente biológico, provocando doença nos seres humanos, que dependendo do hospedeiro, ou seja, do indivíduo que é infectado, pode trazer complicações. Eu tenho lido, e nós na página do CREMERGE de informações, eu postei no meu Facebook, sobre verdades e mentiras. Né? Tem muita fake news, muito pânico, gente, muita calma nessa hora. O doutor Silvio, a convite do Heleno, da Regina, promessa é dívida. Domingo que vem vamos bater um papo longo sobre isso e hoje falar de uma coisa. Por que eu dei prioridade ao sarampo? Porque para o sarampo nós temos uma prevenção eficaz que está disponível do lado da sua casa, que é a vacina, que infelizmente, graças a um ex-colega meu britânico, Andrew Wakefield, eu gosto de falar o nome do monstro, financiado por um grupo de advogados que pretendiam processar o fabricante da vacina do sarampo, inventou dados mentirosos dizendo que ela causava autismo. E como o ser humano acredita em tudo, um monte de gente começou um grupo anti-vacinação para tudo no mundo inteiro. É verdade. O sarampo que era então, isso foi em 1998, lá se vão 22 anos. Esse indivíduo há 3 anos atrás foi caçado lá. Sinal de que não é só aqui no Rio que a gente caça médico, não. Já cacei alguns e lá também. Por quê? Porque foi uma mentira que matou muita gente, inclusive agora recentemente. Uma doença que estava praticamente banida do planeta, graças à vacinação que era obrigatória. E com esses grupos anti-vacinas, as pessoas criaram um movimento para não vacinar e a doença voltou. E o que é pior, voltou com toda a força. Eu vou tentar explicar o que é o sarampo, quem tem que se vacinar, quem não pode se vacinar, quais as complicações, por que esse vírusinho safadinho mata as pessoas, principalmente crianças. Vamos falar sobre isso. Vamos começar então dizendo o que é o sarampo, sintomas e causas. Então vamos lá. O sarampo é uma doença viral infecciosa que ocorre no mundo inteiro, que não poupa ninguém. Não tem etnia, seja branquelo, afrodescendente, amarelo, indígena, qualquer um pode pegar o sarampo. Pode pegar em homem, pode pegar em mulher, pode pegar em crianças, pode pegar em idosos. É um vírus, é um paramyxovírus do grupo morbilivírus, olha que nome bonito. E esse vírus, ele penetra pelas vias aéreas superiores, igualzinho ao coronavírus, né? É uma porta de entrada comum que a gente tem, são as mucosas respiratórias. E geralmente através de gotículas que são expelidas por indivíduos que estejam infectados pelo sarampo. E o contágio, ele ocorre mais ou menos 3 a 4 dias antes do aparecimento das lesões cutâneas típicas do sarampo. Eu vou explicar como é que elas são para as pessoas saberem. Até 4 dias a 5 dias após as manchas terem aparecido. Então, nesse período que vai de 8 a 10 dias,
o indivíduo está distribuindo o vírus no meio ambiente. Quem não tiver anticorpos, os anticorpos são basicamente produzidos por quem toma vacina. Ou por quem, no caso das crianças abaixo de 6 meses, receberam esses anticorpos pela via placentária da sua mamãe durante a gravidez. A mãe transfere para o seu filho, por isso que a criança abaixo de 6 meses não precisa ser vacinada. Por 2 razões. Primeiro, que os anticorpos da mãe ainda estão lá com ela. Segundo, o que é uma vacina, gente? A gente fala de vacina, é como se falasse de tomate sem explicar que é uma fruta, e pouca gente sabe. Vamos explicar o que é a vacina? Vamos. A vacina é constituída por ou pedacinhos, ou pelo próprio organismo, no caso do sarampo, é o próprio paromixovírus, é o próprio vírus, porém modificado geneticamente, de forma a que ele, se causar sarampo, é uma forma mais branda. E ao entrar no organismo, a proteína presente na cápsula desse vírus estimula o sistema imunológico do indivíduo, que reconhece aquilo como não self, ou seja, não é próprio dele, e começa a produzir uma proteína no seu sistema imunológico que nada mais são do que os anticorpos. Esses anticorpos, se o vírus do sarampo natural entrar no corpo, vão atacá-lo. Então a vacina, ela cria uma defesa para o indivíduo. Agora, veja bem, uma criança abaixo de 6 meses, ela não tem ainda um sistema imunológico devidamente amadurecido para produzir esses anticorpos. Se eu der o vírus mesmo brando, se os anticorpos da mãe, vamos supor que a mãe não tenha sido vacinada, nem tinha tido sarampo quando moça ou criança, ela não vai passar esses anticorpos porque ela não os tem. Essa criança, tanto quanto a mãe, está desprotegida. Entraram em contato transmitindo o vírus do sarampo, o vírus penetra no organismo dessa criança e eu aposto que pode ser fatal. Pelo estrago que pode fazer. Uma série de complicações em crianças e adultos podem acontecer quando o vírus do sarampo penetra no corpo. Daí a importância da gente ter esses tais anticorpos para nos proteger. Anticorpos que, eu repito, são formados, seja pela passagem através da placenta para os bebês recém-nascidos na mãe, ou pelo fato do indivíduo ter tido sarampo e ter conseguido, evidentemente, sobreviver ao sarampo, formou anticorpos. E geralmente, já me perguntaram no Face, doutor Silvio, eu posso ter sarampo 2 vezes? É raríssimo. Acho que tem 2 ou 3 casos descritos na literatura de pessoas que tiveram sarampo na infância e voltaram a tê-lo mais tarde, numa forma modificada. Entendi. O problema é quem não lembra. Eu, por exemplo, não lembro se tive ou não. Se você não lembra, tem menos de 60 anos, perdeu sua carteirinha de vacinação, que todos nós temos, conselho, se você tem menos de 60 anos e mais de 6 meses, vacine-se. Tome uma dose da vacina, porque a vacina, ela é segura. Aí diz o seguinte, pô, doutor Silvio, se é segura, por que eu não posso dar para crianças abaixo de 6 meses, para indivíduos acima de 60 anos e para grávidas? São os 3 grupos que não devem se vacinar. Para grávida, porque eu vou transmitir o vírus do sarampo para o neném que está lá dentro, posso causar um aborto, um parto prematuro, até a morte intrauterina. Entendi. Então eu não vou vacinar uma grávida porque eu vou matar essa criança. Segundo, para criança de 6 meses, como eu acabei de explicar, ela não tem ainda o sistema imunológico que possa ser devidamente estimulado pela vacina para produzir anticorpo. E já que a vacina é produzida com o vírus vivo, abrandado, atenuado, mas é vivo, eu posso provocar uma forma de sarampo que é branda num indivíduo já de uma idade maior, mas que numa criança recém-nascida pode ser fatal. Entendi. Eu não vou dar uma vacina que mata. E é o mesmo caso, guardadas as devidas proporções, do idoso. Por quê? Porque o sistema imunológico de nós, que temos a nossa carteirinha de identidade já meio amarelada, eu digo nós, eu e eu, tá, Eliana? Você não tá no grupo não, você pode vacinar. Não, eu tô. Não tá não. Mas eu não posso me vacinar. Por acaso eu me lembro muito bem que eu tive sarampo e passei para minha irmã, que deve estar me ouvindo. A Virgínia pegou sarampo uma semana depois de mim. A gente pegava no colégio, naquela época era comum. E como é que é o quadro clínico? O quadro clínico do sarampo começa com uma febre, como qualquer virose, dor de garganta, tosse seca, coriza. É muito comum a chamada hiperemia conjuntival, aquela conjuntivite, me olha avermelhado como eu tenho andado esses últimos dias, mas não é sarampo não, viu, Helena? E esse quadro respiratório que mimetiza, se assemelha a uma gripe, ele vai se seguir pelo aparecimento de lesões exantemáticas, são manchas avermelhadas, que caracteristicamente no sarampo começam na face e atrás das orelhas.
Tem uma coisa muito característica, às vezes um pouquinho antes do aparecimento dessas manchas, ou logo no início delas, o médico deve, com auxílio de um foco luminoso, observar a mucosa oral. Por quê? É muito comum, em oposição ao molar, na bochecha, o aparecimento de uma mancha avermelhada com o seu centro um pouco mais claro. São as chamadas manchas de Koplik. É patognomônico do sarampo. Sabe o que é isso? Patognomônico significa só dá no sarampo. Então, o médico olhou aquilo e falou: ih, isso é sarampo. Pode esperar, porque aquelas manchas que vão se disseminar pela face atrás das orelhas, elas descem para o tronco, do tronco vão para as pernas, ou seja, elas surgem no sentido da cabeça para os pés. Essa é a distribuição das lesões do sarampo, aquelas lesões avermelhadas, que não coçam. Normalmente elas não coçam não, nem doem, tá? Fica aquela mancha toda vermelha, o indivíduo pintado, é o sarampo. Quais são as complicações? Boa. E qual é o tratamento? Vamos lá. Então vamos lá. Complicações do sarampo eu tenho, por exemplo, a pneumonia, que aliás é a principal causa de morte em crianças abaixo de 5 anos. A pneumonia, ela pode complicar um quadro de sarampo e acomete e é mais grave naquela criança, principalmente as desnutridas. E infelizmente no mundo ainda temos um grupo populacional imenso, onde as crianças não têm como se alimentar adequadamente. Entendi. E aí eu tenho um sistema imunológico que evidentemente acompanha a desnutrição proteico-calórica que essas crianças têm, e a nossa imagem daquelas crianças africanas não sai da memória. Mas aqui mesmo, na nossa terra Brasília, a gente ainda tem rincões onde as crianças são muito mal alimentadas, as pessoas não têm condições adequadas de alimentar seus filhos, apesar de colocá-los no mundo. E se pega o sarampo, pode dar uma pneumonia e matar. Certo. Eu tenho também como complicação, não muito rara, a otite média. O que é isso, doutor Silva? É uma inflamação do ouvido. O ouvido tem a parte externa, que é a orelha, eu tenho a parte interna, que é o labirinto, e eu tenho a parte média, onde fica o tímpano. Nessa parte eu posso ter uma infecção associada ao vírus do sarampo, que pode ser causa de surdez. Então você vê que o sarampo, eventualmente, pode provocar uma lesão, uma sequela, como a gente chama no meio de queixo, que vai se arrastar pelo resto da vida daquela pessoa. Então pode ser causa de surdez. Eu posso ter uma forma de infecção do sistema nervoso central, uma forma de panencefalite. E nesse caso eu posso ter como consequência, e pelo resto da vida, cegueira. Posso ter, se for uma criança muito jovem, um retardo no desenvolvimento mental. Aquela criança vai ter dificuldade de aprendizado, vai ser um retardado. Tudo podendo ser evitado por uma simples vacina que um facínora, em 1998, falsificando resultados, espalhou que podia causar o autismo, e um monte de ser humano que tem 2 patas, mas, meu Deus, tem seres de 4 patas que são muito mais inteligentes, acreditaram nesse imbecil. E aí a gente voltou a ter o sarampo e, infelizmente, pessoas morrem dessa doença. Então, deixa eu só confirmar aqui. Quem tem certeza que teve sarampo quando mais jovem e que se vacinou, não precisa se vacinar agora. Não, porque tem anticorpo contra o vírus do sarampo, certo. Não precisa ir lá se vacinar. Para quem não lembra como é o meu caso, é bom se vacinar. Deve se vacinar, porque proteção, cautela, canja, nunca é demais. Menos de 60 anos de idade. Menos de 60 anos, mais de 6 meses de idade. Certo. E não estando grávidos. Nós 2, nós 3 aqui não estamos. Certamente não estamos. Nem o Jorginho lá. Sem dúvida. Então, certeza que não está grávido, pode fazer. Ah, minha mulher está grávida, mas você pode tomar o vírus. Ah, eu não passo para ela se eu tomar vacina. Não, você não passa para ela. E pelo contrário, você estando protegido, o risco dela vir adquirir, de você levar para sua casa, é menor. Ficou faltando falar alguma coisa sobre sarampo? Faltou falar do tratamento. Então vamos lá para encerrar. Então, para encerrar, como a maioria das viroses não existe com relação ao coronavírus até hoje, dia 1º de março ainda não tem, um medicamento específico que seja eficaz. Então eu não tenho um antiviral que mate o vírus do sarampo. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde a administração de doses suplementares de vitamina A para as crianças, porque alguns estudos mostram, e esses não são estudos mentirosos, são estudos feitos com estatística, bioestatística, que reduz o risco de complicações em crianças abaixo de 5 anos, sobretudo abaixo de 2 anos. Entendi. Então a administração de vitamina A é uma recomendação que se faz, é dado independente de ter ou não complicação, porque diminui o risco. Ficar atento às complicações, porque a maioria das pneumonias, que é a causa principal de morte em criança,
não é diretamente pelo vírus do sarampo, mas o fato da pessoa estar com essa virose, com debilidade imunológica, faz com que uma bactéria possa aproveitar a oportunidade, aquele centroavante oportunista. Papum, é o Gabigol, né? O Ivan Vicente deve rir à toa. Tá ali para meter para dentro. Entrou a bactéria porque o sistema imunológico está fragilizado devido aos sarampos, causa uma pneumonia importante, aí o uso do antibiótico é importante. Normalmente a criança sob vigilância, antibiótico venoso no início, para observar a evolução, repetindo que a principal causa de morte associada ao sarampo é a pneumonia em crianças. Certo. Então, não tem um tratamento específico. O maior tratamento, gente, é a prevenção. E prevenção fazemos no posto de saúde, tomando a vacina que estão disponíveis em todo o estado do Rio de Janeiro. E quando eu escuto na Tupi que uma criança morreu de sarampo, eu juro por Deus, eu me sinto frustrado de várias vezes ter falado com a família Tupi e não ter conseguido fazer o que eu espero hoje ter conseguido. Mostrar a vocês que medo de vacina é uma bobagem muito grande e que quem pode tomar não só pode como deve. Obrigado, Heleno, pela oportunidade, a essa maravilhosa rádio, a sua direção, poder transmitir aos nossos ouvintes, milhões espalhados aqui e lá fora, a importância da prevenção em medicina. É tudo, prevenção é tudo, gente. Semana que vem vamos falar do Covid-19 e o coronavírus, mas eu queria fazer uma observação aqui, doutor Silvio vai complementar. Eu estava lendo uma matéria essa semana, doutor Silvio, a gente já não consegue encontrar mais nas farmácias, né, principalmente no centro e na zona sul e alguns bairros, na zona norte, na Tijuca, onde eu moro inclusive, máscaras, quer dizer, as pessoas estão comprando. Diz que a gente chegou lá, comprou 20, 30 caixas e cada caixa tem um monte de máscara, né, e álcool gel também. Quer dizer, um alarmismo, uma coisa totalmente exagerada atualmente aqui no Rio de Janeiro, meu amigo. Em primeiro lugar, o nosso clima tropical não favorece muito a disseminação do coronavírus, que, aliás, o primeiro caso descrito no dia 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. A temperatura era menos 8 graus. Então, frio intenso. Nos climas frios, temperaturas mais geladas, a tendência do ser humano, como aliás de qualquer animal, é fazer um ajuntamento, aglomeração. Sim. O que evidentemente faz com que passagem de partículas contidas no perdigoto, que são essas gotículas invisíveis, mas que estão no ar quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, passem de uma pessoa para outra. Então foi assim que começou lá. E evidentemente que por ser uma doença viral, não havendo uma presença de anticorpos, eu repito, para o coronavírus não existe vacina. Eu vou tomar a vacina da gripe. Por que o Ministério da Saúde vai antecipar? O Mandetta fez muito bem. No dia 23 de março começa a vacinação, que habitualmente começava em abril, maio. Porque eliminando casos de influenza vírus com a vacina, ficou gripado, evidentemente que o risco de ser um coronavírus é maior e a atenção deve ser maior nesses casos. Mas, gente, vocês sabem, de acordo com relatórios da Organização Mundial de Saúde, quantas pessoas morrem devido à gripe geral, não é coronavírus não, gripe no mundo por ano, você tem ideia? Tem nem ideia. Aproximadamente 2 milhões de pessoas morrem de uma simples gripe no mundo inteiro. É muita gente. E estamos fazendo um escândalo por conta de uma doença que é importante, que a gente tem como prevenir, e não é com máscara, não é com luva, é lavando as mãos sempre que você puder. Pegou na maçaneta, lava a mão, água e sabão. Tendo álcool em gel, ótimo. Não tendo, se lavou com água e sabão, já cumpriu o dever de casa. Lave até o punho. Então, lave as mãos antes de se alimentar, após ter se alimentado. Evite o compartilhamento dos fômites, que são talheres, pratos, copos. Cada um tem o seu, é bom que a gente use. Evitar aquela bagunça, né? Que muitas vezes ocorre, principalmente em lugares públicos, né? Lavou a mão, evitar, por exemplo, se você for tossir, eu já estou entrando no programa domingo que vem, mas tudo bem. Coloque o antebraço, não é a mão não, coloque o antebraço na frente do seu nariz e da boca, quem está me vendo no vídeo, assim, e depois lave bem suas mãos. Esse movimento de obstaculizar a saída da saliva, eventualmente com algum vírus que você tenha, evita contaminar os que estão próximos de você. Então são cuidados de higiene. O que eu espero como herança do coronavírus? Que o brasileiro que toma banho para burro aprenda uma coisa que o brasileiro faz pouco:
lavar a mão. É verdade. Então, que a gente tenha como herança dessa doença o hábito salutar de lavarmos as mãos. Antes de ir ao banheiro, antes, você pega em coisas preciosas quando vai ao banheiro, lave suas mãos. Saiu do banheiro, convém lavar as mãos também. Vai comer, lave as mãos. Acabou de comer, lave as mãos. Andou, circulou 1 hora, 1h30, tem oportunidade, lave as mãos. Lavagem das mãos é a maior prevenção no momento contra o coronavírus. Eu tenho uma curiosidade aqui, doutor Silvio, se o senhor vai saber me responder isso. Por que tantos casos na Itália, hein, doutor Silvio? Tem gente que está nos ouvindo lá. Na verdade, o clima na Itália está muito frio. E as pessoas tendem, normalmente, a ficar dentro de casa ou em ambientes fechados. Que como em Wuhan, facilitou a propagação. E teve um conterrâneo do papai, do sul da Itália, que estava no norte da Itália. Quando ele começou a ficar gripado, ele resolveu voltar para casa e espalhou de norte para o sul. Foi do norte para o sul o vírus. Então, várias cidades por onde ele passou, ele foi deixando a lembrança do coronavírus lá, infectando uma série de pessoas. Gente, o coronavírus sobrevive em média 6 a 8 horas numa superfície. Não mais do que isso. Tem gente que diz assim, aquele produto que eu comprei na China, que vai levar 40 dias para chegar, ele pode trazer o coronavírus. Se o coronavírus vier, já vem cadáver. Então não se preocupe, porque demora para burro para chegar. Essa é a primeira fake news, né? A segunda fake news, comer o pastel chinês da tua esquina não pega coronavírus. Terceiro, se a pessoa estiver tossindo perto de você, mantenha pelo menos 1 metro de distância. A essa distância, o coronavírus não chega até você. Perfeito. Então esse vai ser o tema do próximo domingo. A gente já deu uma palhinha. Uma prévia. Já fizemos o aquecimento. Domingo que vem a gente fala mais coisa, provavelmente durante essa semana, com mais dados atualizados. Isso aí. Parabenizar, a gente critica muito, e temos razões para isso, a questão da saúde pública, mas as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde desde o princípio que os casos aconteceram na China, pelo Luiz Henrique Mandetta e sua equipe, foram absolutamente adequadas pela minha ótica. Sem dúvida. A gente não... a gente está preparado para uma epidemia? País do mundo nenhum está. É claro que o número de casos aumentando, a gente vai ter uma dificuldade, porque há uma carência de leitos de internação no Brasil. Essa doença se complica, tem que internar, muitas vezes CTI, e o quadro respiratório é o da SARA, eu vou falar sobre ele, onde a mortalidade é altíssima. Vamos ter problemas, mas a nível de prevenção, vigilância nos aeroportos, os cuidados, e conseguimos em 48 horas no Brasil identificar o genoma do vírus com o pessoal lá de São Paulo. Sinal de que a pesquisa científica no Brasil, se tivesse um mínimo de estímulo por parte das autoridades, seria fantástico. Obrigado, Heleno, até domingo que vem. Vou falar de coronavírus, no dia 15 eu tenho a promessa da Célia Regina me falar de mioma aqui. Perfeito. Um abraço, meu amigão, bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem, meu irmão. E olha, gente, lavar a mão, tá? Ok, querido, 9h52.